estratégia consegue nos dar facilitado aquilo que a gente teria dificuldade de reunir. Fiz a assinatura jurídica do Estratégia, que com certeza foi um divisor de águas assim nos meus estudos, até na preparação para a prova oral foi assim excelente e me ajudou muito nessa caminhada, nessa trajetória. Nós temos o acompanhamento de uma psicóloga, de uma fonoaudióloga e de vários professores, juízes inclusive. Então assim, está sendo um preparo bastante completo. estratégia consegue nos dar facilitado aquilo que a gente teria dificuldade de reunir. Fiz a assinatura jurídica do Estratégia, que com certeza foi um divisor de águas assim nos meus estudos, até na preparação para a prova oral foi assim excelente e me ajudou muito nessa caminhada, nessa trajetória. Nós temos o acompanhamento de uma psicóloga, de uma fonoaudióloga e de vários professores, juízes inclusive. Então assim, está sendo um preparo bastante completo.
Fala, moçada, beleza? Professor Flávio Milhomem na área. É um grande prazer estar com vocês ao vivo. Agora, 19 horas em ponto, estamos na marca para poder conversar com você, meu amigo, minha amiga, que vai fazer o concurso para delegado da Polícia Civil de São Paulo. E eu tenho o grande prazer de poder conversar a respeito dos temas de criminologia. Olha, eu tive o cuidado de analisar o edital do concurso para DEL da Polícia Civil de São Paulo e estudei e selecionei um tema que eu tenho absoluta certeza vai corresponder a algumas questões que estarão na sua prova. Esse tema, ele foi trazido pelo examinador como nova criminologia. O que é a nova criminologia? A nova criminologia seria o desenvolvimento, a evolução da criminologia crítica, analisando diversos aspectos dessa ciência social do saber criminológico. Então, nós vamos falar sobre criminologia racial, criminologia feminista, criminologia ambiental, criminologia clínica, criminologia queer, tem mais? Criminologia cultural, tá? E não só vamos trazer uma abordagem teórica essencial para que você compreenda esses temas, eu, como não sou bobo nem nada, fui lá nos últimos concursos aplicados pela VUNESP, ou seja, no final de semana passada, e selecionei justamente aquelas questões que tratam da nova criminologia, tá? E olha, eu digo para você uma coisa, vale muito a pena e você vai encontrar muito parecido, porque o nível das questões de criminologia que foram cobrados para escrivão e para agente de polícia, investigador da Polícia Civil de São Paulo, foi um nível muito alto. Um nível típico de concurso para delegado, de concurso para promotor de justiça, defensor público. Então, eu acredito que não vai haver diferença naquilo que será apresentado para você na sua prova no próximo domingo. O que serve, portanto, de base para que a gente possa se, digamos, planejar e não ser surpreendido pelo examinador durante a sua prova para delegado da Polícia Civil de São Paulo, tá? Vamos falar também sobre uma outra questão interessante que diz respeito à chamada vítima dogmática. Muita gente nunca ouviu falar, vou trazer aqui para conversar com você também, que é outro tópico que está lá especificamente cobrado no edital para delegado da Polícia Civil de São Paulo. E no mais, lá no edital tem o que você já conhece, né? Objeto de estudo da criminologia, metodologia da criminologia, modelo de reação social, prevenção, escolas criminológicas, teorias sociológicas, tudo isso você já conhece, já me ouviu falar muito por aqui. Vamos então dedicar essa nossa conversa de hoje para nova criminologia e com isso eu supro uma necessidade de muita gente que não tem essa informação a respeito desses pontos específicos do edital e na revisão de véspera, que vai acontecer no próximo sábado, aí a gente fala sobre o restante do edital, tá? Cobrindo todo aquele aspecto já tradicional que você conhece da criminologia e que já me viu falar por aqui. O que você acha? Tá combinado? Tá valendo? Então é isso. Antes, no entanto, de nós começarmos a tratar especificamente sobre esses tópicos, deixa eu mandar um abraço para o pessoal que nos acompanha aqui ao vivo, de norte a sul do país, sempre de olho nas transmissões do Estratégia Carreira Jurídica e do Milhomem, sejam de direito penal, processo penal, criminologia, direitos humanos. É isso. Deixa eu mandar um abraço, então, para o Lugo, mandar um abraço para o Leonardo Miranda, mandar um abraço para o Josué, mandar um abraço para o Sampaio, para a Ângela, para o Johnny Totino, mandar um abraço para o Josué, já foi, para a Bia Fernandes, que nos assiste lá do Rio de Janeiro. Faça como a Bia. A Bia, antes de eu pedir, a Bia já se antecipou, foi proativa e já disse de onde nos assiste. Faça como a Bia, diga aí de onde é que você está nos assistindo agora. É um grande prazer poder interagir com você e mandar um salve para o pessoal da sua cidade, para os estudantes da sua cidade, tá? Deixa eu agradecer também a Amanda Mororó, que é a nossa moderadora da noite, sempre presente, sempre muito atenciosa com os nossos alunos e comigo também nas nossas transmissões. É isso, não esquecemos ninguém. Boa!
A Ângela nos assiste lá de Pernambuco. Um abraço para você, Ângela, e para todos os pernambucanos. Uma alegria muito grande eu tive esta semana, no início da semana, quando alunos do Estratégia Carreira Jurídica, para os quais a equipe que viajou para Recife os preparou para a prova oral, nos deram um feedback dizendo que foram aprovados e que o treinamento provido pelo Estratégia Carreira Jurídica para a prova oral foi essencial, foi um ponto significativo e importantíssimo para que eles conseguissem obter as colocações, boas colocações e aprovações que conseguiram. Essa mensagem, inclusive, foi passada por mim, para mim, pela primeira colocada no concurso para o Ministério Público de Pernambuco, ressaltando a qualidade do trabalho dos professores do Estratégia Carreira Jurídica. Eu espero em breve poder ajudá-lo e ajudá-la também pessoalmente na sua preparação para a prova oral, para delegado da Polícia Civil de São Paulo. Tomara, hein? Estou aqui na torcida. O Lugo, o Lugo nos assiste lá de Cuiabrasa. Hoje eu tive lá no Conselho Nacional do Ministério Público, Encontro Nacional de Segurança Pública, Controle Externo da Atividade Policial e Execução Penal. E, por acaso, Lugo, falei de você com uma promotora do Mato Grosso, de Cuiabá, que ela falou, eu sou de Cuiabá. Eu falei, de Cuiabrasa? Ela falou, isso, mas já está mais ameno o tempo. Ela falou e dizendo que o tempo aqui, o clima do DF também não estava essa Coca-Cola toda, não, estava quentinho também. Só para te mostrar a coincidência. A Nereide nos assiste de São Paulo, né? O Leonardo, boa noite para você, meu amigo. A Mari, adivinhar as questões, só 3. Bora adivinhar. O Giancarlo nos assiste de Bandeirantes, Paraná. Um abraço, meu amigo. A Kessiane de Fortaleza, Ceará. Fortaleza, um abraço para o pessoal de Fortaleza. Uma alegria poder falar com os meus co-conterrâneos. Família paterna, cearense, de Fortaleza mesmo, tá? O Josué, também de Cuiabá, e o pessoal vai chegando e é uma alegria muito boa recebê-los aqui. Bom, então vamos lá fazer aquele trabalho de proficiência, de premonição da sua questão na prova do próximo domingo. Tá comigo? Então vamos embora. Joga aí na tela. Muito bem, é a criminologia na hora da verdade para Delta PC São Paulo. E a gente começa antes trazendo aquele recadinho, né? Se você ainda não segue o Milhomem nas redes sociais, está marcando bobeira. Lá no Instagram é @prof.flaviomilhomem. Tem outras redes, tem canal do YouTube, tem o Telegram, tem Threads, tem o blog. Hoje eu publiquei, inclusive, um artigo no blog falando sobre a recente decisão do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de requisição direta de informação de inteligência financeira ao COAF pela autoridade policial, a divergência de interpretação entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Depois você dá uma olhada lá porque te interessa, tá bom? O que mais? E aí, lá no perfil, você encontra, do @prof.flaviomilhomem, você encontra o link para te direcionar para esses vários canais de distribuição de conteúdo, tá bom? Eu quero interagir com você também lá nas minhas redes sociais, será um prazer. Muito bem, segue o jogo aí, Milhomem. E a gente vai, então, agora para falar sobre a criminologia aqui no Estratégia Carreira Jurídica. Olha, como eu já havia adiantado e combinado com vocês, o objeto da criminologia a gente vai ver na revisão de véspera. Vamos falar também sobre metodologia científica na revisão de véspera. Vamos falar sobre vitimologia na revisão de véspera e vitimização, que é um tópico muito importante, mas agora eu quero tratar com você a respeito dela, da chamada vitimodogmática. Vitimodogmática. Professor, o que é, pelo amor de Deus, a vitimodogmática? A vitimodogmática pode ser definida como um campo de estudo dentro da criminologia e do direito penal que se dedica ao exame do papel da vítima no processo penal e na ocorrência de crimes, e que procura entender como as interações entre a vítima e o infrator influenciam a ocorrência de um delito, a responsabilização penal e a dinâmica do sistema de justiça criminal. Olha, você certamente já se debruçou
sobre a análise do saber criminológico que tratava da classificação da vítima, a tradicional classificação de Mendelssohn, onde se fazia referência à vítima inocente, à vítima culposa, à vítima provocadora ou pseudo-vítima, analisando que a vítima ela não ocupava uma posição passiva no que diz respeito ao surgimento desse fenômeno social que é o crime, mas que ela poderia, de alguma forma, contribuir para o surgimento deste evento, ou porque não tomou o cuidado, ou porque atuou na intenção de fazer com que o autor, o algoz, perdesse a paciência e atuasse com violência contra ela, ou de qualquer outra maneira. O fato é que essa forma de percepção da classificação da vítima foi e deve ser analisada para fins de aferimento da culpabilidade do suspeito da prática delitiva. E é este o objeto da vítima-dogmática. É justamente analisar o contexto criminoso não só sob o ponto de vista da conduta do autor da conduta delitiva, do suspeito da conduta delitiva, mas também interpretando se a vítima de alguma maneira teve alguma participação com relevância causal para o surgimento desse fenômeno criminoso. E eu não só trago aqui o conceito de vítima-dogmática para você, como apresento como esse tema fora cobrado na prova organizado pela VUNESP, o banco de questões é o mesmo, você vai ver que se aparecer alguma coisa de vítima-dogmática, vai ser parecido com isso aqui, e isso vai possibilitar que você possa concretizar a compreensão desse conceito teórico. Mas antes, deixa eu trazer alguns pontos-chave que identificam o que é a vítima-dogmática, tá bom? Joga aí na tela, tá aqui, ó, primeiro deles. Foco na vítima. Diferente da abordagem tradicional do direito penal, que se concentra primordialmente no infrator, a vítima-dogmática coloca a vítima no centro da análise. Ponto número 2. A inter-relação entre a vítima e o infrator. Analisa-se como o comportamento, as características ou as ações da vítima podem influenciar tanto a ocorrência do crime quanto a sua natureza. Ponto número 3. A contribuição da vítima para a justiça penal. Busca-se uma compreensão mais equilibrada e justa do crime, considerando tanto o papel do infrator quanto o papel da vítima. Preste bastante atenção, tá? Consideração do papel do infrator e consideração do papel da vítima. Para mim, esse é o ponto diferencial para a compreensão adequada do que é a vítima-dogmática. Beleza? Bora continuar. Item 4. Prevenção e proteção pode levar a políticas mais eficazes de prevenção de crimes e a uma melhor proteção e assistência às vítimas. E, por fim, a explicação do porquê a referência ou a conceituação desse tema como de vítima dogmática. O termo dogmática refere-se ao estudo sistemático e crítico das leis e dos princípios jurídicos. Assim, a vítima dogmática envolve uma análise detalhada e crítica das leis relacionadas às vítimas de crimes. Muito bem. E é aí agora que a gente chega para ver como esse ponto do edital, a vítima dogmática, fora cobrada no concurso do domingo passado, salvo engano, para investigador da Polícia Civil. E se aparecer na sua prova, vai ser muito parecido com isso aqui, tá bom? Foi tirado lá da VUNESP. A mesma questão, talvez escrita de uma forma diferente, pode estar presente na sua prova. Então, joga aí na tela, tá aqui, ó. Verifica o comportamento da vítima e considera-o para efeitos de tipificação penal, tendo por objetivo aplicar um direito penal mais justo ao autor do fato, e não a incriminação da vítima, conforme poderia se interpretar equivocadamente. É correto afirmar que o enunciado se refere à vitimologia corporativa, é a alternativa A, né? Desculpa, era para ter colocado ela aqui para baixo.
A vitimodogmática, a vitimização secundária, a vitimização terciária ou a revitimização? Bom, eu já deixei aqui marcado para você não ter dúvida nenhuma, porque nós acabamos falando da vitimodogmática e o preceito da questão justamente traz todos aqueles elementos identificadores dela, da vitimodogmática. É a análise da participação da vítima, não com a finalidade de punição da vítima, mas sim da compreensão da dinâmica do fato criminoso, a fim de se analisar a responsabilidade penal do acusado, do suspeito da prática delitiva. Deixa eu mostrar de novo o preceito para você, ó. Verifica o comportamento da vítima e considera-o para efeitos de tipificação penal, tendo por objetivo aplicar um direito penal mais justo ao autor do fato e não a incriminação da vítima, conforme poderia se interpretar equivocadamente. Basta você colocar como sujeito da frase a vitimodogmática e você tem o conceito perfeito adotado pela VUNESP e que fora cobrado no concurso para investigador da Polícia Civil de São Paulo no último domingo e que, se aparecer na sua prova para delegado, vai estar parecido, tá bom? Não tem como o examinador inventar muita coisa em relação a isso. Combinado? Já sabe o que é vitimodogmática, agora não vai ser pego no contrapé e não vai ser pega também de surpresa. Beleza? Bom, agora a gente sai da análise da vitimologia e da vitimodogmática. Vamos passar batido pela evolução dos modelos de reação social, a evolução das teorias criminológicas. Vamos passar batido pela análise das teorias sociológicas. Isso a gente aborda no próximo sábado, na revisão de véspera para sua prova. E eu vou direto, então, para conversar com você a respeito da nova criminologia. Nova criminologia tem bastante coisa, eu tenho absoluta certeza que você vai gostar. Então, joga aí na tela, bora continuar. Tá aqui, ó, vamos lá. Modelos teóricos a gente vê depois, prevenção também vê depois no sábado. Modelos de reação, teorias sociológicas no sábado. E aí a gente chega já aqui, ó, nela mesmo, na nova criminologia. Muito bem. E a gente começa a falar sobre a chamada criminologia feminista. Aliás, a propósito, esse material que nós estamos analisando aqui é um material novinho, fiz agora à tarde para você e acabei de disponibilizar também para você, tá? Então, você pode fazer o download inteiramente gratuito. Muito provavelmente o link para o download está na descrição do vídeo que você está assistindo agora. Qualquer dúvida, a Amanda vai te ajudar, né, Amanda? Beleza? Mandar um abraço aqui para o Rodolfo, que nos assiste de Dracena, para o Helder, que está chegando. Tá? Sejam todos muito bem-vindos. O Josué, que fala lá de Campinas, é isso. Lembrando que estamos transmitindo ao vivo, são exatamente 19 horas e 18 minutos, trazendo a criminologia para a sua prova de delegado da Polícia Civil de São Paulo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E a gente começa agora a falar sobre a criminologia feminista. Bom, quando nós nos referimos à chamada criminologia crítica, nos referimos dentro de um contexto de uma inovação do estudo e da observação do fenômeno criminoso, a partir da criação de um ramo da criminologia chamado de criminologia argumentativa, ou das chamadas teorias sociológicas do conflito, em contraposição às chamadas teorias consensuais. De acordo com as teorias consensuais, interpretava-se que a sociedade era formada por indivíduos que compactuavam da mesma ideia de manutenção de uma pacificação social, de um tecido social harmônico. Por outro lado, a partir do finalzinho da década de 60, início da década de 70, surge uma nova corrente de pensamento que faz com que se reconheça uma ideia diferenciada em relação à sociedade, dando ensejo também a uma forma diferenciada, contextualizadora de estudo e de compreensão do fenômeno criminoso na sociedade. As chamadas teorias sociológicas argumentativas ou conflitivas. Para os criminólogos críticos,
a sociedade ela era formada por indivíduos com ideais os mais díspares possíveis e que trariam como consequência, caso não houvesse uma forma de controle, o chamado esgarçamento do tecido social, que é uma expressão que eu gosto bastante de utilizar, sobrando tão somente a lei do mais forte, ou seja, a imposição da força para a obtenção e satisfação de pretensões, a exemplo do que acontece lá no filme do Mad Max, né? Quem pode, pode, quem não pode se sacode. E para isso é necessária a incidência do poder punitivo do Estado, a utilização do direito penal. No entanto, a criminologia crítica começou trazendo uma análise de que o próprio sistema penal, na busca pela repressão, pela proteção de determinados bens jurídicos, acaba gerando fenômenos que contribuem para uma retroalimentação do fenômeno criminoso na sociedade. E aí nós falamos a respeito da marginalização e da estigmatização próprias da chamada teoria interacionista ou teoria do labeling approach, onde se identifica a seletividade do sistema penal para afetar determinada parte da população pelo cometimento de crimes e deixar de lado a responsabilização penal de outros tantos. E é nesse contexto de seletividade do sistema penal que a gente começa a falar sobre a chamada nova criminologia. Isso porque um dos aspectos basilares da nova criminologia, principalmente analisando sob o ponto de vista da criminologia radical ou criminologia marxista, baseada numa ideia político-econômica, material histórica, que identifica na luta de classes e na concentração de riqueza um dos fatores primordiais para o surgimento do crime na sociedade. Não é o único, mas é um dos fatores primordiais. A desigualdade social dá ensejo à manifestação de insatisfações e à criminalização destas pessoas insatisfeitas pela prática de determinadas condutas, tá? Funcionando o poder punitivo do Estado como uma forma de se lidar com pessoas indesejáveis. Ou seja, em outras palavras, é a luta de ricos contra pobres, luta de classes. E o direito penal, condicionado o direito à superestrutura econômica, serviria justamente para tutelar os interesses da classe dominante. Pronto, essa é a criminologia radical, a criminologia marxista. Por que a gente está falando dela? Para chegar na criminologia feminista e dizer para você que surgiu uma nova forma de se analisar uma criminalidade em específico, que é a criminalidade de gênero, a criminalidade contra a mulher ou a forma de se voltar o sistema penal contra a mulher que cometeu o crime. São dois aspectos interessantes que devem ser analisados. Bom, para a criminologia feminista, a ideia de que o crime pode ser explicado em face de uma desigualdade social, ou seja, pela luta de classes, não serviria a contento para justificar a violência de gênero e a violência contra a mulher. Por que isso, professor? Porque a violência de gênero, a violência contra a mulher, ela permeia todos os estratos sociais economicamente classificados, da classe E, do miserável, à classe A, do rico, extremamente rico, tá? E nós estamos acompanhando, só para exemplificar, só para materializar essa discussão, nós estamos acompanhando na imprensa, nas redes sociais, o caso que aconteceu com a modelo e apresentadora de TV, Ana Hickman, que durante algum tempo conviveu, segundo a versão que chega até nós por meio da imprensa, com um marido que realizava aquilo que se chama nos Estados Unidos de gaslighting, né? A conduta de realizar o assédio moral, a diminuição, o sofrimento psicológico contra a mulher e, em última instância, mais recentemente, adotando inclusive um comportamento violento que a levou a procurar o auxílio das autoridades públicas.
Da mesma forma, nós identificamos a violência contra a mulher nas invasões nas grandes cidades, motivada pela utilização de álcool e pelo uso de droga. Como você pode perceber, não existe distinção econômica para a violência de gênero. Então, não se pode validamente explicar que a violência de gênero ela é consequência da desigualdade social, consequência da luta de classes. E qual seria, então, a explicação para o surgimento na sociedade da violência de gênero, da violência contra a mulher? Bom, antes de mais nada, há que se falar a respeito do patriarcado. E o que é o patriarcado? O patriarcado você deve interpretar como uma relação de poder. Relação de poder e submissão. O patriarcado representa a conformação das relações sociais com a submissão da mulher ao homem. E essa relação de poder faz com que se reservem os principais postos da sociedade aos indivíduos do sexo masculino, seja na administração pública, seja no que diz respeito à representação parlamentar, seja no que diz respeito à representação no poder judiciário, né? Estamos agora discutindo a necessidade de uma maior diversificação de gênero no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça. Recentemente, nós tivemos a posse da doutora Daniela Teixeira, mas ainda assim o gênero, o sexo feminino encontra-se subrepresentado. A ascensão da mulher a cargos de direção em empresas, a ascensão da mulher a cargos de direção na vida acadêmica, muito embora nós saibamos que as mulheres são responsáveis por boa parte ou pela maioria da produção científica no Brasil. Tudo isso é fator demonstrativo daquilo que se conhece como patriarcado, que você já sabe, é uma relação de submissão, é uma relação de poder. E como relação de submissão e poder, isso, na visão de alguns, ou da grande maioria dos homens, numa sociedade cuja cultura é machista, faz com que haja a objetificação da mulher, o que os marxistas chamariam de reificação da mulher. E essa reificação da mulher, não lhe concedendo o que é devido, ou seja, o reconhecimento como sujeito de direitos, em extremo faz com que ela seja vítima de violência, seja a violência moral, seja a violência psíquica, seja a violência material, seja a violência sexual, seja a violência física. E é sob esse ponto de vista que a criminologia feminista aborda a temática do crime praticado contra a mulher. Primeiro, repito, informando que o critério de desigualdade social, de luta de classes, de exploração do trabalhador pelo detentor dos meios de proteção, detentor dos meios de produção e com a alta concentração de riqueza na sociedade, explica muita coisa, mas não explica a violência contra a mulher, porque a violência contra a mulher permeia todas as classes sociais, tá bem? Beleza? E eu mostro para você como que isso foi cobrado pela VUNESP nesse ano. Joga aí na tela. Tá aqui, ó. É muito ligada à diferenciação da criminalidade quanto ao gênero, diferente da criminologia tradicional, que traz a figura masculina como principal foco de estudos criminológicos. Pode-se afirmar que se baseia na desconstrução da ideia de superioridade masculina, que inferioriza e violenta as mulheres, e na ressignificação do papel da mulher na sociedade, a luta pela igualdade de gênero. É correto afirmar que o enunciado se refere à criminologia, letra A, feminina, letra B, positiva, letra C, LGBT, letra D, contemporânea ou letra E, de gênero. Olha, eu tenho absoluta certeza que ao ler essa questão, lá na letra A, você bate o olho e fala assim, é aqui, ó. Tá errado. Criminologia feminina não é criminologia feminina. Há uma simbologia, há um significado, tá? É criminologia feminista. Criminologia feminina seria a criminologia da mulher. Não, a criminologia feminista é a criminologia baseada num fator de conhecimento crítico de compreensão adequado da violência contra a mulher. Eu havia falado também na forma como a mulher
que comete crime é vista. E a criminologia feminista também se ocupa disso, mostrando que há uma maior censurabilidade da conduta do autor, que no caso é a autora, quando comparado com o indivíduo do sexo masculino. Vamos dar uma olhada, por exemplo, agora na Suzanne von Richthofen. Suzanne, você já conhece, se juntou com os irmãos Cravinhos, foi condenada por ter colaborado, contribuído para a produção da morte dos seus genitores. Obteve a progressão de regime, está estudando, está grávida do primeiro filho, tudo isso o professor acompanha na imprensa, tá bom? Na rede social, conheceu o marido no Instagram e assim vai. E por que a gente sabe disso? Porque a imprensa não deixa que a gente esqueça, né? O que aconteceu e nem permite que nós esqueçamos como forma de continuar com a vigilância, de continuar com a punição contra a Suzanne von Richthofen. Isso também é um aspecto que a gente vai ver daqui a pouquinho na criminologia cultural. Fosse um homem, será que os Cravinhos, eles continuam tendo essa mesma atenção após cumprirem a pena, obterem progressão de regime que a Suzanne von Richthofen? A criminologia feminista diz que não, porque há aí um viés de gênero, né? Uma tendência, uma queda pela maior responsabilização e maior censurabilização da mulher quando ela é autora do crime, quando comparado com um suposto autor do sexo masculino. Então você tem essas duas facetas de análise da criminologia feminista, tá bom? Beleza? Não esquece não. Compreendido então? Criminologia feminista. O conceito essencial para a sua compreensão, patriarcado, que é relação de poder, relação de submissão, tá? É a inferiorização da mulher, a reificação ou objetificação da mulher. Combinado? Muito bem. Bora partir, então, para o próximo tópico das novas criminologias que vão ser cobradas na sua prova. Joga aí na tela. Muito bom. Vamos falar agora sobre ela, a criminologia cultural. Olha, a criminologia cultural ela é considerada um ramo da criminologia que explora a intersecção entre cultura, crime e controle do crime. E nós vamos dar uma olhada nos diversos aspectos que caracterizam a criminologia cultural. Um dos mais importantes, e eu já adianto para vocês, é a chamada análise das subculturas. Como é que a subcultura subsiste ou coexiste com a cultura dominante e qual a razão, a motivação para a adoção desse comportamento que é um comportamento socialmente inadequado de regra, né? E são vários os aspectos de subculturas, de grupos, de tribos que podem ser consideradas. Outro ponto importante a ser analisado no que diz respeito à criminologia cultural é a exploração do crime, ou melhor, a exploração do medo do crime, que a população, de um modo geral, tem, tá? É a chamada vitimização quaternária. Você certamente já estudou a primária, a secundária, a terciária. Existe também a vitimização quaternária, que é identificada como medo que o integrante da comunidade tem de sofrer um crime como aquele que outro integrante da comunidade efetivamente sofrera. E esse medo, esse temor social, ele é explorado pela imprensa e, eventualmente, gera como consequência uma alteração na legislação, um aumento de pena, uma redução de benefícios, representando uma manifestação, a materialização daquilo que nós chamamos de populismo penal, tá? E não é raro, em qualquer lugar do país, nós encontrarmos às 12 horas e às 18 horas aquele programa policial que só passa crime, que dá o close no buraco da bala da vítima, né? Que você acompanha almoçando e identificando o que aconteceu lá na sua cidade, lá na comunidade, quem matou, quem morreu e por aí vai. Tudo isso também é objeto de análise de estudo da criminologia cultural. Então vamos ver quais são esses aspectos caracterizadores da nova criminologia cultural. Joga aí na tela. Tá aqui, ó. Primeiro, o foco na cultura
A criminologia cultural examina como a cultura, incluindo a mídia, a arte, a literatura e outros aspectos da cultura popular, moldam a compreensão do crime e da justiça criminal, e considera como a representação e a percepção do crime são influenciadas por diversos elementos culturais. A interdisciplinariedade também é um aspecto que merece a análise da criminologia cultural. Há uma abordagem intrinsecamente interdisciplinar que integra teorias e métodos da sociologia, da antropologia, estudos de mídia e da psicologia para entender o crime e o controle social. A construção social do crime. A criminologia cultural enfoca como o crime é uma construção social, moldado por normas culturais e valores sociais, e examina como certas ações são classificadas como criminosas em diferentes contextos culturais. Simbolismo e representação. Há uma análise da forma como o crime é representado em diferentes meios de comunicação e como essas representações influenciam a percepção pública e as políticas de controle do crime. O papel da mídia. A criminologia cultural frequentemente investiga o papel da mídia na formação das atitudes do público em relação ao crime e à justiça, incluindo como a mídia pode perpetuar estereótipos e medos. E isso é muito preocupante, porque a mídia pode, se não houver uma consciência crítica do editor ao trazer a notícia de um determinado fato criminoso, a mídia pode simbolicamente, metaforicamente ou de forma efetiva acabar com a vida das pessoas. Há um caso clássico de uma escola em São Paulo, me faltou o nome agora, muito provavelmente você deva se recordar e vai comentar com o seu colega aqui no chat, onde os diretores da escola eram suspeitos da prática de abuso sexual contra crianças de pequena idade que eram matriculados nesta mesma escola. E depois de muito explorado pela mídia esse caso, a consequência foi o fechamento da escola, a falência dessas pessoas, o risco que essas pessoas sofreram de sofrer consequências mais gravosas, como o justiçamento. Também num caso que eu me lembrei agora, que aconteceu, esse eu me recordo, no Guarujá, em São Paulo, onde uma mulher era identificada como uma feiticeira que fazia sacrifícios humanos, e essa notícia foi jogada na rede social, por órgãos de imprensa, e essa mulher então foi identificada e linchada até a morte na comunidade em que residia. E depois se verificou que não havia absolutamente nenhum resquício de verdade naquilo que fora noticiado, comunicado. Isso é objeto de análise de estudo da criminologia cultural. Qual a influência da mídia para a exploração do fenômeno criminoso e as consequências dessa exploração realizado pela imprensa. Tá bom? Bora continuar. Depois, outros aspectos. O Dan está esclarecendo aqui, é o caso da escola base. Obrigado, Dan. É esse mesmo. Outros aspectos, subcultura e identidade, explora o papel das subculturas na definição de comportamentos criminosos e na resistência às normas sociais dominantes. E esse aspecto da criminologia cultural a gente vai ver daqui a pouquinho, quando fizermos referência às tribos, e isso vai constar especificamente de questão cobrada pela VUNESP na semana passada. E, por fim, o poder e o controle social, onde se examina como o poder e a autoridade são exercidos na sociedade e como isso influencia as políticas de controle do crime, incluindo a atenção às desigualdades de poder e como elas afetam a definição e a resposta do crime. Muito bem. Aí eu trago a questão para você, então, ter uma compreensão mais palpável, material, de como a criminologia cultural pode ser cobrada na sua prova. Então, acompanha comigo a leitura, tá bom? Joga aí na tela. Tá aqui, ó. O fenômeno da criminalização da cultura diferente na dinâmica da vida cotidiana do século XXI, como a de mendigos, prostitutas, punks, grafiteiros, neonazistas, dentre outras tribos, inspirou autores como Jeff Furrell, Keith Hayward e Jock Young, que lançaram as principais premissas da nova vertente da criminologia crítica denominada criminologia
cultural. Olha só, quando se fala em tribos, em subcultura, a subcultura é a criação de grupos com hábitos e símbolos que contestam os hábitos e símbolos de uma cultura dominante. No entanto, sem contestar na integralidade todos os símbolos da cultura dominante. Eles aceitam alguns, mas repelem outros tantos. Vou citar um exemplo. Não quero ser preconceituoso, a intenção é tão somente analisar um aspecto que compõe o objeto da criminologia cultural, que é a existência de subculturas e, portanto, de hábitos que contestam aqueles hábitos e símbolos da cultura dominante. Indivíduos que praticam esportes como skate ou que praticam esportes como o surf adotam digamos, um espírito de vida diferenciado daquele do indivíduo médio, vamos chamar assim, que não pratica tais esportes. E considera que é uma manifestação legítima e razoável para buscar a paz interior, para buscar um relaxamento que permita que eles realizam o flow no skate ou no surf, é a utilização de substâncias psicotrópicas. Então, vamos fazer crer que o skatista ou o surfista utilizam como manifestação dessa sua subcultura a maconha no seu dia a dia, mesmo sabendo que a posse e o porte de substância entorpecente para uso próprio é uma conduta prevista como crime na legislação. Este é um aspecto de análise, de interpretação da criminologia cultural, onde há a prática de um crime como contestação a uma cultura dominante, sem, no entanto, deixar de levar em consideração outros aspectos, como, por exemplo, não violar a integridade física alheia, que não é algo que essa subcultura defenda, tá? Ela está perfeitamente adequada à cultura dominante neste e em outros aspectos. Mas naquele aspecto especificamente, ela representa um comportamento de rebeldia, um comportamento hábito, um símbolo diferenciado. Eu preciso chamar a sua atenção, no entanto, que quando o objeto de análise de subculturas tem por base jovens, adolescentes e jovens de pouca idade, recém-ingressados na idade adulta, aí nós já partiremos para um outro aspecto da análise criminológica, que é a chamada teoria da subcultura delinquente, que é uma manifestação das chamadas teorias sociológicas consensuais, tá? Então não esquece desse ponto não, porque pode haver um caminho, uma intersecção entre um e outro. Quando a gente fala em criminologia cultural e essa análise das subculturas, das tribos, você sempre deve tomar o cuidado de verificar se estamos falando de pessoas maiores de idade e não de menores de idade, tá? Porque se for de menores de idade, é a teoria da subcultura delinquente. Beleza? Tranquilo? Então, tá aí. Como você vê, o objeto de estudo da criminologia cultural é bastante amplo, bastante vasto, e talvez na sua prova você encontre alguma coisa diferente, mas você já teve a oportunidade de analisar vários aspectos. Uma aposta? Algo relacionado à exploração do medo pela mídia e as consequências da criminalização de condutas ou de pessoas ou de exploração desse medo para justificar a alteração na política criminal, na política de enfrentamento ao crime. É um aspecto, para mim, o mais importante a ser considerado na hipótese da criminologia cultural. Tá bom? Vamos então à próxima. Joga aí na tela. Vai lá. Vamos falar agora sobre a criminologia queer. Criminologia queer. Bom, olha, nós falamos agora há pouco a respeito da criminologia feminista e trouxemos um aspecto que eu considero importantíssimo em relação à criminologia feminista, que é a análise do poder e da submissão, né? O poder do homem e a submissão da mulher. O mesmo se dá agora em relação à chamada heteronormatividade. E esse é um conceito basilar para que você compreenda o desenvolvimento da criminologia queer.
O que é a heteronormatividade? A heteronormatividade é a aceitação de um comportamento social de demonstração de afeto e interesse sexual por pessoas de sexo oposto. Esta é a chamada heteronormatividade. Qual é o comportamento social adequado para se manifestar afeto e interesse sexual? É o homem manifestar afeto e interesse sexual pela mulher, é a mulher manifestar afeto e interesse sexual pelo homem. Exclusivamente. Esta é a heteronormatividade. E é nesse contexto que nós trazemos à discussão importantes conceitos que vêm sendo analisados já há algum tempo e conceitos que importam no reconhecimento de garantias e do direito internacional à proteção das pessoas LGBTQIA+, e tem mais alguma coisa que o professor ainda não se atualizou, mas a sigla já aumentou, assim como mudou também a bandeira, tá? O fato é que a orientação sexual ou a identidade sexual de uma pessoa que não se conforma à heteronormatividade faz com que contra ela se verifique a prática de violência simbólica, recreativa e violência física. A violência simbólica, ela reside na falta de respeito, na desídia, no tratamento desrespeitoso reservado às pessoas que ou sentem atração por pessoas do mesmo sexo e que, portanto, têm a orientação sexual homossexual, ou que, tendo nascido do sexo masculino ou do sexo feminino, não se veem como tal, posto que há um descompasso entre a sua identidade psicológica e a sua identidade física. E é nesse contexto que nós trazemos a noção de transexualidade. O transexual é aquele que se identifica com um sexo diferente daquele que veio ao mundo e que, por conta dessa, digamos, da falta do conforto com o sexo que veio ao mundo, se submete à cirurgia de mudança, de alteração de sexo, que, inclusive, encontra previsão no Sistema Único de Saúde como um direito da pessoa transexual. Basta que ela manifeste esta vontade para ser submetida à cirurgia e ao tratamento hormonal respectivo, tá? Essa violência simbólica, que pode consistir também numa violência recreativa, em brincadeiras, né? Na diminuição da capacidade intelectual ou na diminuição da reputação social de uma determinada pessoa em razão da orientação sexual com a qual ela veio ao mundo, não é uma questão de escolha, né? As pessoas não escolhem serem homossexuais. Nem a homossexualidade deve ser considerada como doença, muito embora a Organização Mundial de Saúde não tenha alterado a sua regulamentação há tanto tempo assim para deixar de considerar a homossexualidade como doença. E nem a homossexualidade pode ser também objeto de tratamento psicológico, psiquiátrico, para a chamada cura gay. Aliás, a gente vai ver, isso foi objeto de uma das questões cobrada pela VUNESP na semana passada, tá? E a par dessa violência simbólica e a par dessa violência recreativa, existe a violência física efetiva, tá? Hoje, uma pessoa transexual, seja ela travesti ou a pessoa submetida à mudança de sexo, e que, eventualmente, por conta do preconceito que existe na sociedade, teve que aderir à profissão da prestação de serviços sexuais, essa pessoa tem uma idade média de 32 anos. Enquanto o brasileiro, como eu vi hoje no jornal, teve um aumento na sua expectativa de vida, os homens, salvo engano, até 75 anos, as mulheres mais, 80, 85 anos, mulheres vivem mais, mulheres se cuidam mais do que os homens. O transexual, a transexual ou o transexual vivem, de acordo com um estudo da ANTRA, que é a Associação Nacional de Transsexuais e Travestis no Brasil, no máximo, em média, 32 anos, tá? E o Brasil é reconhecido internacionalmente como o país
onde há o maior número de transfeminicídios no mundo. E como você vê, isso é coisa séria. Isso representa um discurso homofóbico, né, ideológico, que faz com que se efetivamente materialize na violência contra uma determinada pessoa, pelo simples fato dela não adotar um comportamento que dela se espera. E aí é que surge a relevância dessa discussão em torno da heteronormatividade. E a criminologia queer surge justamente para interpretar o fenômeno criminoso a partir dessa motivação homofóbica e a partir do objeto de incidência dessa violência social, que são as pessoas homossexuais e transexuais. Lembrando que o homossexualismo é a orientação sexual, sexo são as características biológicas com as quais uma pessoa vem ao mundo portando um determinado aparelho reprodutor, o homem com o pênis e os testículos, a mulher com a vagina e o útero e o ovário. E daí é que a gente vai falar em orientação sexual, que guarda relação com atração sexual, e transexualidade, que guarda relação com um descompasso entre a identidade orgânica e a identidade psicológica. Tá bom? Beleza? Deixa eu mostrar para vocês como é que esse tema importantíssimo foi cobrado na prova no último domingo. Joga aí na tela. Tá aqui, ó. A decisão liminar de um juiz que permitiu aos psicólogos oferecerem tratamento contra a homossexualidade e o projeto apresentado na Câmara dos Deputados visando regulamentar a cura gay promovem uma regressão ao pensamento lombrosiano de que o diferente do tradicional na opção sexual é visto como um doente, ou, na expressão utilizada à época, como um pederasta. É correto afirmar que, diante desse panorama excludente e totalmente preconceituoso, surge o fenômeno da criminologia queer. Criminologia queer, que você já sabe, trata da chamada heteronormatividade. Tá bom? Beleza? É isso. Bora continuar porque tem mais coisa interessante para se falar a respeito da nova criminologia. Vem comigo, joga aí na tela. Bom, rapaz, tem mais uma questãozinha aqui. Massa! Então, como você vê, foram cobrados nas duas provas. Uma na prova de investigador e uma na prova de escrivão. Dá uma olhada nessa questão. Dentro da temática relacionada à criminologia queer, é correto afirmar que, em 21 de agosto de 2023, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu que atos ofensivos praticados contra pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, podem ser enquadradas como: letra A, crime de injúria racial; letra B, contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor; letra C, crime de calúnia; letra D, ilícito administrativo previsto no Estatuto da Igualdade LGBTQIAPN+, ou letra E, fato atípico. Olha aí, questão interessantíssima, porque faz uma incursão criminológica na análise da alteração legislativa recente para o crime de injúria racial, e esse é um ponto importante. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a criminologia racial, tá? Mas eu já trago aqui esse tema de direito penal para você, porque vale a pena, a chance desse tema ser cobrado é muito grande. Você sabe que recentemente, agora em janeiro de 2023, houve uma alteração da Lei número 7.960 de 89, que define o que é racismo. E houve uma migração daquele tipo penal previsto no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, que era o crime de injúria racial, que era uma modalidade de injúria qualificada, para a lei de racismo. Então, ela passou a ser tratada não mais como um crime contra a honra, mas como um crime contra a humanidade, com todas as consequências dele decorrentes, como, por exemplo, a imprescritibilidade. Assim, a injúria racial é modalidade de racismo. E isso nos leva a uma outra consideração para compreender a interpretação do Supremo Tribunal Federal.
O Supremo Tribunal Federal, em precedente qualificado de relatoria do ministro Celso de Mello, já considerava a injúria homofóbica, e isso a gente acabou de falar, né? Ou seja, é a tentativa de causar um dano à integridade moral ou à integridade psicológica de alguém, ofendendo-lhe a honra subjetiva, atribuindo-lhe um conceito negativo à orientação sexual como uma modalidade de injúria racial na realidade social, ou racismo, uma modalidade de racismo social. Esse é o tema que deve ser analisado, desculpem, tá? Uma modalidade de racismo social. Com a migração da injúria racial do Código Penal para o crime, para a lei de racismo, a injúria com elementos homofóbicos, ou seja, essa tentativa de dano à honra alheia, vai merecer o mesmo tratamento por conta de interpretação similar por parte do Supremo Tribunal Federal. Assim, nós não estaremos mais a tratar de uma manifestação de crime contra a honra quando, por exemplo, eu me refiro a alguém e aí eu vou pedir a liberdade para que isso seja corretamente interpretado e a finalidade é unicamente pedagógica e não depreciativa, quando eu me refiro a alguém como viadinho ou como sapatão. Essa modalidade de manifestação, quando ela traz a intenção de depreciação da honra subjetiva, hoje, para o Supremo Tribunal Federal, deve ter o mesmo tratamento da injúria racial, ou seja, é crime de racismo, é crime contra a humanidade, não é mais crime contra a honra. E isso você deve levar para a sua prova, tanto para a prova de direito penal, quanto para a sua prova de criminologia, como foi cobrado justamente aqui na questão. Joga lá, ó, dentro da temática relacionada à criminologia queer, é correto afirmar que em agosto de 2023 o plenário do STF reconheceu que atos ofensivos praticados contra pessoas da comunidade LGBT podem ser enquadrados como crime de injúria racial. E como crime de injúria racial devem ser consideradas como modalidade de racismo social, nos termos da interpretação do ministro Celso de Mello. Tá bom? Beleza? É isso. Então, bora continuar. Guarda, porque a chance de ser cobrado na sua prova é grande. Bora lá, joga na tela. Muito bem. E agora, profs? Vamos falar sobre criminologia ambiental. Bom, primeiro passo. Não confunda criminologia ambiental com criminologia verde, tá? A criminologia verde, ela se dedica, tem por objeto justamente a prática dos crimes contra o meio ambiente e identifica no Estado e nas grandes corporações os maiores causadores de dano a esse direito, né, que é o direito ao meio ambiente sadio e protegido da população, esse interesse de natureza difuso, ao Estado e às grandes corporações. Essa é a chamada criminologia verde, tá? Essa guarda relação com os crimes ambientais. Quando eu me refiro à chamada criminologia ambiental, eu estou me referindo à análise do contexto espacial onde o crime foi cometido. Qual crime, professor? Qualquer crime, tá? A análise do contexto espacial onde o crime foi cometido. Por quê? Porque, de acordo com estudos de criminologia ambiental, o local para o cometimento do crime, ele não é escolhido, de forma aleatória. Ele é objeto de um processo racional daquele que pretende, que tem a determinação do cometimento de um crime. Porque ele vai considerar quais são os riscos da adoção do comportamento ilícito e quais são as chances de sucesso daquela determinada empreitada criminosa. E é nesse contexto que entra, então, o conceito de criminologia ambiental. Deixa eu te mostrar. Vai lá, joga na tela. Tá aqui, ó. A criminologia ambiental, ela estuda como o ambiente afeta a conduta delitiva e por que, em certos casos, é mais provável que ocorram determinados delitos. E trabalha com as seguintes premissas. Primeiro, a influência do ambiente na conduta delitiva,
a não aleatoriedade da distribuição espaço-temporal do delito, ou seja, o cidadão não está andando e do nada ele fala assim, vou cometer um delito agora. Não, ele está pensando onde, como, quando cometer o delito para obter o maior sucesso e diminuir o risco. Isso deve ser interpretado como não aleatoriedade da análise da distribuição espaço-temporal. É quando e onde eu terei mais sucesso de cometer um determinado crime, tá bom? Continua. 3. A utilidade dos elementos anteriores no controle e prevenção do delito, que também é aí, dessa maneira, um outro aspecto da análise da criminologia ambiental. A criminologia ambiental tanto é analisada sob o ponto de vista do autor do delito, do delinquente, como também é objeto de análise por parte do Estado quando visa a prevenção do crime, seja por meio da concentração de viaturas policiais, a fim de realizarem policiamento ostensivo numa área de mancha criminal acentuada, a gente vai falar sobre isso já já, os chamados hotspots, seja por meio de intervenções urbanísticas que visem a melhoria de iluminação ou ao corte de vegetação que permita a realização do controle social informal, que são aspectos, como você já sabe, de prevenção da criminalidade, tá? Mas, de qualquer maneira, também é objeto de análise da criminologia ambiental. Continua aí, profs. Tá aqui, ó. E aí, eu trago 2 conceitos importantes para você. Ó, o ambiente, ele pode resultar em obstáculo ou mediador entre o autor potencial do delito e a vítima. E aí, nesse contexto, a gente fala na classificação dos espaços urbanos em crimífugos e crimípetos. Que isso, hein, professor? Você vai lembrar, já, vai se lembrar da física. A força, né, o vetor centrífugo e o vetor centrípeto, né? Gira, vai embora. É a força centrífuga. Gira para dentro, centrípeto, joga aí na área. Tá aqui, ó. Os espaços crimífugos seriam aqueles desenhos urbanos que, por suas especiais características físicas, inibam ou diminuam a probabilidade de cometimento do delito. Então, espaços crimífugos são aqueles que afastam a prática do crime. Locais abertos, bem iluminados, com vegetação aparada que permita o controle social e informal da população, a presença da polícia. Tudo isso é espaço crimífugo. Espaços crimípetos são aqueles espaços criminógenos que atraem a prática da conduta delitiva. São lugares ermos, escuros, abandonados, onde a probabilidade de acontecimento de um evento delitivo é maior do que nos demais espaços. Esses são chamados espaços crimípetos. A força é atrativa para o interior desse espaço, tá bom? Continuando. Tá aqui, ó. Eu quero falar com você sobre esse conceito, o conceito de hotspot ou de mancha criminal. Mancha criminal. A criminologia, você sabe, ela provê ao gestor público um retrato da dinâmica criminosa numa sociedade. Você também já sabe que toda sociedade, por mais organizada que ela seja, ela vai contar como um dos seus elementos integradores a prática de crimes. É comum a toda e qualquer sociedade. Durkheim já falava isso no finalzinho do século XIX. Porém, há a necessidade de enfrentamento dessas condutas quando elas são identificadas como condutas que levam à desorganização social e à anomia, gerando, em última instância, a perda do controle social por parte do próprio Estado. Daí porque o Estado precisa identificar aquelas áreas de maior concentração de cometimento de delitos. Essa área de maior concentração de cometimento de delitos são chamados hotspots, ou buraco quente, ponto quente, também conhecida como mancha criminal ou mancha criminosa.
E esse é um critério, um conceito bastante utilizado pelas polícias para a realização de distribuição ordinária de policiamento diário, a partir do feedback que é recebido, do número de ocorrências policiais registradas, ou mesmo de entrevistas criminológicas com a população, onde se busca saber qual foi o tipo de crime cometido, quando foi e onde foi. Tá? No Brasil, nós não temos tanto essa prática da entrevista criminológica, mas elas existem, tá bem? Beleza? Então, joga aí na tela. Outro critério interessante a ser analisado é o seguinte, o critério de prevenção situacional. A compreensão do papel dos ambientes crimípetos, que você já sabe, são aqueles que atraem a prática da conduta criminosa na aparição de hotspots, resulta muito útil para o controle e prevenção do objeto. E aí é que surge um método chamado de CPTED. O que é o CPTED? É o Crime Prevention Through Environmental Design. É a sigla para prevenção criminosa por meio do design ambiental. É nesse sentido que se busca compreender a influência ambiental para o surgimento do fenômeno criminoso. E, portanto, você já sabe, esse é o objeto da criminologia ambiental. Saber quando, onde há a maior probabilidade de surgimento do fenômeno criminoso por conta dessas influências temporais e espaciais. Lembrando que o cometimento do delito não é um fator aleatório, mas fruto de um processo racional do indivíduo que pretende realizar a conduta delitiva. Combinado? É isso? Joga aí. Joga porque tem questão. E se tem questão, a gente resolve agora. Vamos embora. Embora a criminologia ambiental tenha evoluído, em parte, a partir da Escola de Chicago, esta forma uma doutrina distinta e autônoma. A principal diferença está na mudança de foco. Neste caso, passou-se do estudo do ofensor para o estudo do ato criminal. A doutrina da criminologia ambiental comporta algumas teorias basilares. Assinale a alternativa que corretamente apresenta uma dessas teorias. Letra A, teoria da criminologia clássica. Letra B, teoria da cultura institucional. Letra C, teoria da proteção ambiental. Letra D, teoria da escolha racional. E, por fim, letra E, teoria dos padrões sociais. E aí que a resposta é a letra D de dado, teoria da escolha racional. Ah, professor, mas eu não sei, eu não sabia que escolha racional integrava o conceito de criminologia ambiental. Mas você já sabe que a escolha do tempo e do lugar para o cometimento do delito não é baseado em fator aleatório. Se não é aleatório, se não é sorte, se não caiu na cabeça do indivíduo, né? Significa que é fruto de um processo racional, de consideração daquele que pretende cometer um delito, da melhor oportunidade para realizá-lo. Daí porque a teoria da escolha racional se mostra como a opção racional a ser marcada na sua questão, tá? Não se preocupe, não entre em desespero se porventura, numa questão de criminologia, você não saiba ao certo a resposta. Use a sua cultura criminológica, né? O conjunto de conhecimentos que você tem para chegar àquele raciocínio que o levará até a resposta correta. Eu tenho absoluta certeza que vai dar certo desse jeito. Beleza? Bora continuar. Joga aí na tela. E agora a gente vai falar sobre a criminologia racial ou racismo, não é estrutural, não, é estrutural. E o racismo estrutural. Tá aí um conceito que você não pode se furtar de conhecer para falar a respeito da moderna criminologia, da criminologia racial, que é o chamado racismo estrutural. E eu vou ler para você, para que a gente possa discutir com propriedade, tá bom? Joga aí. O racismo estrutural é o conjunto de práticas e informações que têm relação institucional, histórica, cultural e interpessoal, o que desfavorece a pessoa negra em diversos aspectos, como
o acesso a oportunidades de emprego, divergência salarial, inserção econômica, ou seja, gera exclusão social, judicialização da pobreza, seletividade penal e etiquetamento da pessoa negra como cliente assídua do sistema penal. Bom, em outras palavras, o racismo estrutural, ele faz parte das superestruturas que possibilitaram o surgimento e desenvolvimento da sociedade brasileira ao longo dos últimos séculos. Isso por quê? Porque nós temos que fazer uma digressão histórica importantíssima e que não deve ser desconsiderada. A economia brasileira, que veio a possibilitar que o Brasil hoje seja reconhecida como um dos maiores produtores de riqueza no mundo, estamos classificados como tal, ela é baseada na exploração do trabalho escravizado e na migração forçada de pessoas do continente africano. Negar isso é negar a origem e o desenvolvimento da nossa sociedade. A nossa sociedade é baseada na exploração do trabalho escravizado em face de uma migração forçada. O Brasil foi o último país a abolir nas Américas a escravidão institucionalizada. E não aboliu por conta de uma benesse do Estado. Nós recebemos essa notícia de que a Lei Áurea foi fruto da bondade do monarca. Não. A Lei Áurea foi a resposta a uma série de pressões sociais que já aconteciam ao longo de décadas no século XIX e que culminaram com o encerramento dessa exploração sob o nome de exploração escravizada. Depois houve, certamente, a exploração do trabalho, mas com outro nome, porque essas pessoas que até então eram escravizadas, já gerações posteriores àquelas que chegaram ao Brasil, mas que já nasciam desprovidas de liberdade, com a abolição da escravatura no finalzinho do século XIX, não lhes fora concedida qualquer chance de sustentabilidade, de subsistência, de inserção na sociedade brasileira. E, inclusive, a sociedade brasileira, os acadêmicos, a elite brasileira, econômica, por certo, se valia de uma pseudociência para justificar desculpem a redundância, para justificar um tratamento desigual em relação a essas pessoas, sob a alegação de que o povo preto, o povo negro, era um povo com menor habilidade social, com menor intelectualidade e que, portanto, não merecia um tratamento igualitário reservado aos brancos integrantes das elites econômicas no Brasil. Isso não é uma invenção da elite intelectual brasileira, isso foi importado da Europa e você conhece pelo nome de criminologia positivista, lá na segunda metade do século XIX, que influenciou a Europa e as Américas também, tá? Lembrando, obviamente, inclusive, que a própria VUNESP fez referência a um conceito retrógrado lombrosiano quando fez referência à criminologia queer, né? Ao falar de pederasta. É esse conceito de considerar a existência de uma raça pura, de uma raça superior, que justificaria, traria paz de espírito para um tratamento não igualitário da população preta desescravizada. E, obviamente, diante desse quadro histórico, não se reservaria a essa população na sociedade brasileira outra posição que não uma posição marginalizada, à margem do Estado, à margem da sociedade, à margem da economia. E isso certamente gerou problemas sociais, porque essas pessoas não tinham como adquirir, não tinham como sobreviver e, portanto, viam um comportamento a par do comportamento socialmente adequado que dela se esperava, o único caminho para a sua subsistência, para a sua sobrevivência. E com isso, passaram a cometer crimes e com isso surgiu também a necessidade da repressão.
E a repressão fez com que a população negra fosse escolhida, a população preta fosse escolhida como a clientela preferencial do sistema punitivo ao longo dos séculos. Não só dando ênfase à punição dos crimes patrimoniais, mas também fazendo uma escolha política de punição de símbolos culturais, a fim de evitar que essas pessoas pudessem se afirmar na sociedade. E aí eu trago uma curiosidade. Eu não sei se você sabe, mas a capoeira é uma manifestação cultural brasileira reconhecida pela Unesco e exportada para todo mundo hoje. Ela fora criminalizada sob o governo de Getúlio Vargas. Coisa de preto, preto vagabundo. A maconha era conhecida como cigarro de preto. Como você pode perceber, todo o tratamento de caráter depreciativo e de comportamento que se refletia, inclusive na linguagem que nós adotamos até hoje, que muita gente faz questão de buscar uma adequação e que outros tantos consideram que é uma besteira, não é uma besteira, é uma simbologia de uma submissão desse povo ao povo branco, aos integrantes da elite econômica e da elite intelectual brasileira, tá bom? Daí porque hoje, no século XXI, é importante que eu, por exemplo, vou citar meu exemplo, né? Eu não me refiro à mesa de cabeceira como ao criado mudo, porque a origem histórica é de um jovem preto escravizado que ficava ali parado para atender a senhora na casa grande aos seus anseios, ao que ela precisasse. Daí a referência a criado mudo. É importante? É simbólico por conta de uma necessidade de aquisição de uma consciência e de aquisição dessa história do desenvolvimento da sociedade brasileira. Mas aí, vamos já chegar no século XXI, como é que isso se reflete lá na abolição até hoje, o século XXI? Se reflete, por exemplo, na letra do Rapa, do Marcelo Falcão e do Marcelo Iuca, quando cantava que todo camburão tem um pouco de navio negreiro. A polícia, ela, consciente ou inconscientemente, exerce aquilo que se conhece na ciência criminológica como perfilamento racial. O perfilamento racial representa uma estigmatização de um povo ao identificar na raça e na cor da pele uma tendência à prática criminosa. Isso se reflete no aumento das buscas pessoais, isso se reflete na vitimização policial, na invasão de comunidades, seja no Rio de Janeiro, seja na Bahia. Isso se reflete na população carcerária, e a gente vai falar sobre isso, mostrando a estatística, e se reflete também na relação de poder na sociedade brasileira que compõe justamente esse conceito de racismo estrutural. Você, se não for uma pessoa preta e não viver numa comunidade de pessoas pretas, como, por exemplo, um quilombo. Quantos amigos pretos você tem? Quantos professores pretos você teve? Você já namorou sendo branco com uma pessoa preta? Tudo isso nos leva a essa necessidade de reflexão e conscientização de que estas pessoas não se encontram por dificultação social na mesma posição em que nós, integrantes da classe média, nos encontramos. É claro que há, é verdade, mas não na mesma proporção de pessoas brancas. Pessoas pretas e não brancas, pardas, são pessoas que vão ser encontradas com maior facilidade em comunidades marginalizadas, periféricas, mais distantes da sociedade, que exercem um trabalho que não é de menos importância, mas exige menor qualificação, como prestadores de serviço, que não têm a escolaridade de pessoas brancas ou não pretas, em regra, e que por isso sofrem todas as consequências danosas daquele evento histórico que se encerrou depois de 300 anos, lá no finalzinho do século XIX. E quando a gente fala em criminologia racial, nós não podemos desconsiderar a história da formação da sociedade brasileira, que é ditatorial e baseada na repressão, e que vê o preto como uma pessoa que, muito provavelmente, vai se tornar um criminoso.
tá bom? Então, deixa eu trazer esses importantes conceitos para você acompanhar comigo. Joga aí na tela. Bom, vamos começar a falar sobre a população carcerária. Em 2019, os negros representaram 66,7% da população carcerária, enquanto a população não negra, considerados brancos, amarelos e indígenas, segundo a classificação adotada pelo IBGE, representou 33,3% da população carcerária. Em 2011, 60,3% da população encarcerada era negra e 36,6% era branca. Esses dados mostram que há uma desigualdade racial no sistema prisional que reflete uma seletividade do sistema penal, a criminalização da pobreza e o racismo estrutural na sociedade. Mas aí você argumenta, professor, é natural que haja mais pessoas pretas presas do que pessoas brancas, porque a composição da sociedade brasileira também reflete isso. O maior número de pessoas não brancas, pretas e pardas do que pessoas brancas. É quase isso. Sabe por quê? Porque em relação à população carcerária, há um aumento de 10 pontos percentuais em relação à população livre. Hoje nós temos em torno de 53% a 56% de população preta ou parda no país. Mas a população carcerária é de 66,6%, 10% a mais. Se cresceu para a população preta, no sistema carcerário, tem que diminuir em algum lugar. Diminui onde? A população branca. Então há nitidamente uma manifestação de seletividade penal de caráter racial que representa que a população preta e parda, periférica, marginalizada, é o público selecionado com preferência pelo sistema punitivo para sofrer as suas consequências. Daí porque a referência ao direito penal e ao poder punitivo como objeto de controle social de pessoas indesejáveis. Daí porque a identificação da política criminal de se trazer como digamos, a atuação preferencial do poder punitivo, a repressão dos crimes patrimoniais, que são crimes cometidos por pessoas pobres, na sua grande maioria. Não vou dizer totalidade, mas na sua grande maioria, tá bom? Então, tudo isso é fruto do racismo estrutural que busca explicar a formação da sociedade brasileira. Outro conceito de perfilamento racial, vai lá, tá aqui, ó. O perfilamento racial é o ato de suspeitar ou visar uma pessoa de uma determinada raça com base em características ou comportamentos observados ou assumidos de um grupo racial ou étnico, em vez de uma suspeita individual. O perfilamento racial é uma forma de discriminação racial que viola os direitos humanos e fomenta a violência e a injustiça. Vamos fazer um paralelo com o processo penal? Vai cair na sua prova. Busca pessoal. Busca pessoal e justa causa. O Supremo Tribunal Federal, em precedente do ministro Gilmar Mendes, estabeleceu a necessidade de identificação da justa causa para a realização da busca pessoal, afastando a possibilidade de utilização do policial do chamado tirocínio, que seria o seu instinto de policial. Aquela pessoa, me parece, é uma pessoa criminosa, então eu vou abordá-la, vou realizar a busca pessoal. O STJ desenvolveu esse conceito e trouxe a necessidade de que se identificassem elementos materiais que pudessem ser provados e que levassem à legitimação dessa busca pessoal sob pena de, ao não se identificar esses elementos materiais, haver a responsabilização penal do agente policial por abuso de autoridade. Agora, onde é que nós podemos fazer essa interconexão entre a criminologia e o processo penal, especificamente na busca pessoal? Com o perfilamento racial. Porque em centros urbanos, por exemplo, em bairros de classe média alta, onde você vai encontrar uma menor concentração de pessoas pretas e pardas, dificilmente nós teremos o chamado baculejo. Tem outro nome em São Paulo, né? Você escreve aqui para mim no chat, por favor. O baculejo é a abordagem feita pela polícia, onde manda o indivíduo colocar a mão na parede,
abrir as pernas com educação, né, com um chutinho em cada tornozelo, a fim de que seja submetido à busca pessoal. Dificilmente você vai ver isso acontecendo num bairro de classe média alta de uma grande cidade brasileira como Rio de Janeiro, Leblon, São Paulo, em Pinheiros, em Brasília, no Lago Sul. Com maior facilidade você vai encontrar esse comportamento da polícia em relação a pessoas que são pessoas que integram comunidades periféricas e que, na sua maioria, serão pessoas não brancas, pretas e pardas. A busca pessoal com maior incidência em pessoas pretas e pardas em comunidades periféricas faz com que se reconheça uma interconexão entre a exigência de um elemento legitimador pelo processo penal e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e o objeto de estudo da criminologia racial, do perfilamento racial. O mesmo se dá no tocante à preservação do domicílio como asilo inviolável do indivíduo. Dificilmente na minha casa o policial vai entrar pulando o muro. Não tão dificilmente nós vamos constatar essa mesma situação numa invasão ou numa comunidade pobre, periférica. Isso é manifestação de racismo estrutural. Ao se considerar que pessoas pretas e pardas e que por essa própria característica étnico-racial são moradores periféricos, não devem ter preservados direitos constitucionais que devem ser assegurados, por exemplo, a pessoas que integram a elite intelectual, a elite econômica e que muito provavelmente serão pessoas brancas, não pretas e não pardas. Então é isso que você tem que levar em consideração quando nós tratamos do aspecto da criminologia sob o ponto de vista racial, a criminologia racial, tá? Tem questão? Tem questão. Joga. Tá aqui, ó. Ah, não tem questão. Eu não trouxe questão aqui de criminologia racial, mas é fácil. Tá aqui um tópico fácil de ser cobrado na sua prova, tá? Aposto. Guarda relação lá com a injúria racial, tá bom? Pode aparecer na sua prova de criminologia também. Para nós encerrarmos a nossa análise da nova criminologia, que rendeu bastante, né? Os temas são temas bastante controversos, são temas que nem todo mundo aceita, né? Você que está assistindo agora, você pode dizer, professor, isso é balela, não concordo com absolutamente nada disso. Eu nem acho que deve ter cota para concurso público, todo mundo deve concorrer junto. Tá, o importante não é, com todo respeito, o que você acredita ou acha a respeito desses tópicos. O que eu sei é que você quer se tornar delegado da Polícia Civil de São Paulo e esses tópicos estão previstos no edital do seu concurso. E a probabilidade é muito grande deles aparecerem, serem cobrados na sua prova. Por isso que eu trago para você com atenção, com carinho, para que você alcance o melhor resultado possível, tá bom? Depois que você passar, o que eu recomendo? Leitura. Então, bora continuar. Joga aí na tela. Criminologia clínica. Vamos falar de criminologia clínica agora. Olha, a criminologia clínica é uma ciência interdisciplinar que se dedica ao estudo do indivíduo condenado por atos criminosos, buscando compreender a sua personalidade, o seu comportamento, o seu diagnóstico de periculosidade e o seu prognóstico de evolução futura. Deixa eu trazer aqui uma questão interessante para que você possa compreender de forma adequada a criminologia clínica. A criminologia, de modo geral, ela é uma ciência abstrata de observação. Ela adota a metodologia indutiva experimental, né? O empirismo. E ela não se dedica à análise de um caso específico, mas do fenômeno criminoso como um todo. Não é o caso da criminologia clínica. A criminologia clínica representa justamente a subjetivação do estudo criminológico interdisciplinar, a fim de se verificar quais são as condições daquele indivíduo que se encontra dentro do sistema carcerário de não voltar a cometer delitos. A criminologia clínica serve para uma análise de chances, por exemplo, de reincidência, quando se submete o encarcerado à análise de um psicólogo, de um assistente social,
de uma pessoa relacionada ao sistema penitenciário que vão verificar, no caso em concreto, quais são as chances, a partir dos indícios materiais de que se dispõe, de que essa pessoa em liberdade vai se reintegrar à comunidade ou vai se valer justamente deste benefício legal, que é a progressão de regime ou a obtenção do livramento condicional para continuar a cometer crimes. É nesse contexto que você vai analisar a criminologia clínica. Então, lembre-se, criminologia clínica guarda relação com execução penal e a análise da capacidade do condenado de se reintegrar à sociedade. Por exemplo, condicionando a concessão de benefícios, como o livramento condicional ou a progressão de regime, a essa análise, a esse exame feito por profissionais multidisciplinares, tá? Joga aí. Tá aqui, ó. A criminologia clínica propõe estratégias de intervenção para prevenir a reincidência e promover a ressocialização do indivíduo por meio de tratamento adequado. É uma ciência interdisciplinar que dialoga com outras áreas, como a criminologia, a psicologia criminal, o direito penal, a sociologia criminal, a antropologia criminal. E trata-se de uma ciência aplicada que visa aprofundar o entendimento da personalidade e do comportamento criminoso do indivíduo condenado por meio do exame criminológico. Se você estudou a lei de execução penal, certamente você já se deparou com a referência ao exame criminológico, cuja interpretação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é de que não é obrigatório, mas que pode ser exigido por decisão fundamentada para a concessão desse benefício. Pronto, fizemos aqui a interseccionalidade lá com a execução penal, tá bom? Joga aí. E aí, meu amigo, minha amiga, eu trago para você a nossa questãozinha que trata dela, da criminologia clínica. É uma ciência interdisciplinar que visa analisar o comportamento criminoso e estudar estratégias de intervenção junto ao encarcerado, às pessoas envolvidas com ele e com a execução de sua pena. Busca conhecer o encarcerado como pessoa, conhecer as aspirações e as verdadeiras motivações de sua conduta criminosa. É correto afirmar que o enunciado se refere à criminologia, letra A, racional, letra B, queer, letra C, clínica, letra D, contemporânea, letra E, humanitária. E aí que você já sabe, a resposta é letra C, a criminologia clínica, que visa a análise do comportamento humano da pessoa encarcerada. Tem outra questão, joga aí. Sobre o ramo da criminologia denominado criminologia clínica, é correto afirmar que se vale da dogmática do direito penal para identificar e punir os infratores? Seu objeto de interesse é a coleta e a análise de evidências sobre um fato criminoso? Se vale dos conhecimentos da medicina para o esclarecimento de fatos relevantes à justiça? Defende a extinção do sistema penal ou da pena de prisão? Não. O seu campo de trabalho é o cárcere e a vida do encarcerado. Letra B, essa é a criminologia clínica. E, surpreendentemente, nós conseguimos aproveitar toda a nossa aula para falar das novas criminologias aqui com você. Não sobrou nada, tá? E no sábado eu volto, aí sim, para abordar todos aqueles outros tópicos que você já conhece, mas para a gente dar aquela revisada, para te deixar tinindo, pronto e pronta para enfrentar a sua prova no domingo, o dia em que a criança chora. A mãe não ouve, mas que eu tenho absoluta certeza que você vai conseguir alcançar a tão almejada aprovação. Pelo menos conte com a minha torcida e eu acredito sinceramente que se deu certo para mim, vai dar certo para você. Beleza? Um abraço, meu amigo, um abraço, minha amiga. Muito obrigado pela audiência qualificada e a gente está junto aqui no Estratégia Carreira Jurídica. Valeu!
estratégia consegue nos dar facilitado aquilo que a gente teria dificuldade de reunir. Fiz a assinatura jurídica do Estratégia, que com certeza foi um divisor de águas assim nos meus estudos, até na preparação para a prova oral foi assim excelente e me ajudou muito nessa caminhada, nessa trajetória. Nós temos o acompanhamento de uma psicóloga, de uma fonoaudióloga e de vários professores, juízes inclusive. Então assim, está sendo um preparo bastante completo.